Once I was in awe of the knowledge contained here. But it was a fool's errand to try to catalog the contents of this library. The devout keep searching, endlessly hunting for a revelation, even as they're surrounded by madness. Keep your eyes ahead, foundling. Do not stray among the teetering stacks. You'll only delay the inevitable. Quando um jogo se torna tão estupidamente influente a ponto de inaugurar um subgênero, é normal que haja uma onda de outros títulos tentando surfar no hype dele. Dark Souls já vai fazer 10 anos e, além de ter envelhecido como um vinho, ainda é insanamente influente no universo e principalmente no mercado de videogames. Ao longo da última década, vimos uma plétora de projetos que tentaram emular a fórmula mágica do Hidetaka Miyazaki, ou como chamam, o Souls-like, mas que falhavam em entender o que fazia a série Dark Souls tão sólida dentro da sua própria filosofia. Ao mesmo tempo, vimos também alguns projetos que, apesar de não terem sido propriamente inovadores, conseguiram, em certo grau, trazer um pouco de frescor e reimaginar a dinâmica já tão conhecida e amada pelos fãs. Mas foi no ano passado que fomos apresentados ao que, para mim, é um dos Souls-like mais inovadores desde o próprio Dark Souls. Eu tô falando de Mortal Shell. Mortal Shell consegue pegar algumas das características mais marcantes de Dark Souls e, com isso, consegue inovar em aspectos-chave para tornar a experiência extremamente prazerosa. Isso porque se trata de um jogo indie realizado pelo estúdio Cold Symmetry, que é composto por veteranos da indústria de games. Dá para ver que muita paixão foi derramada nesse projeto. E dado as limitações impostas a ele, a execução das mecânicas, história e direção de arte foram executadas de forma coordenada e beirando a perfeição. Então, sem mais delongas, permita-me elaborar por que Mortal Shell é uma experiência única e incrível. Mortal Shell é lindo. Ponto. Tudo que seus olhos veem foi feito com muito capricho e muita polidez. O visual das armas, das shells, dos inimigos e principalmente dos NPCs faz com que você seja absorvido por completo nesse mundo tão misterioso onde tudo se desenrola. Tudo tem uma aura de mistério e misticismo, e ao mesmo tempo tudo parece perigoso e opressivo. Desde Dark Souls, a temática de mundo em ruínas já foi bem explorada, tanto na própria série Souls, afinal o terceiro jogo é literalmente sobre o fim do mundo. E aqui não é diferente, os ambientes são todos com uma atmosfera escura, abandonada, seja em florestas, ruínas, templos, ou até mesmo em um lugar onde as leis da física já parecem não estar mais assim em ação, como elas deveriam. As animações são nada menos do que perfeitas. Um golpe de espada ou alabarda tem o peso que realmente teria na vida real. E uma coisa legal é que os devs tiveram a sacada de pesquisar e estudar técnicas reais de armas brancas e implementá-las nas animações do personagem. O maior exemplo disso é uma animação da espada sagrada, a primeira arma que pegamos no jogo. Ao fazer um combo de 2 ataques fracos e um forte, o último golpe será com o cabo da espada, e não com a lâmina. Uma técnica que na Idade Média era muito utilizada por espadachins em batalha. Aliás, não só no departamento visual que o Mortal Shell dá uma aula, mas também no design de som. Os efeitos sonoros das armas são um absurdo de tão reais e tão impactantes. Se liga. Mas não só o som do combate, como também os sons ambientes, são muito competentes em trabalhar a atmosfera de Mortal Shell. Durante as caminhadas você vai ouvir grunhidos de monstros, vozes e sons que vão te deixar paranoico, a ponto de se questionar se está só viajando ou se realmente há algum perigo espreitando nas sombras pronto para te atacar. A trilha sonora original é toda trabalhada em servir como sons ambientes para o jogo. E ela contribui muito para toda a experiência. Inclusive, ela tá toda no Spotify. Eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem dar uma ouvida.
E como parte de um update de Halloween no ano passado, um pack de músicas gratuitas da banda Rotting Christ para os chefes do jogo foi disponibilizado. E eu recomendo muito que, se você for comprar o jogo, que você pegue esse pack também. As músicas são incríveis e adicionam todo um sentimento épico para os bosses que você vai lutar. E por fim, a interface do game é extremamente competente, bastante sucinta nas informações, e ela consegue comunicar ao jogador tudo o que ele precisa saber no gameplay. E nos menus, as informações são bem claras e bem objetivas. E o mais importante, são bem fáceis de se navegar. Mortal Shell dá início com o nosso personagem, o Enjeitado, nascendo das águas em um lugar misterioso. E logo o jogador já tem o controle para começar a explorar. Essa parte inicial age como tutorial do game, mas já dá alguns pedacinhos da história e do contexto em qual ela vai se desenrolar. No início do tutorial tem um boss, e depois dele temos uma sequência onde o Enjeitado sai de um longo túnel até emergir em um lugar misterioso. É aí que a aventura realmente começa. E isso é o que eu vou falar sobre a história. O resto você vai ter que descobrir quando jogar. Seria muito egoísta da minha parte tentar dar alguma interpretação sobre o universo ou sobre a história de Mortal Shell aqui. Pois assim como Dark Souls, o game tem uma narrativa não intrusiva, o que significa que ela não é conduzida com cutscenes e diálogos expositivos. Em vez disso, a história é jogada em fragmentos, de forma propositalmente vaga, através de descrição de itens, narrativa ambiental e monólogos de NPCs. E isso é elevado a um outro nível com o sistema de familiaridade, onde o tanto de história que um item revela é proporcional a quantas vezes o personagem usou tal item, fazendo com que a história esteja diretamente atrelada ao aspecto de exploração do game. O que eu posso dizer aqui é que, tal como a atmosfera, o universo de Mortal Shell e as histórias dentro dele são igualmente misteriosas e místicas. Desvendar cada parte dela para depois ficar tentando juntar as peças e criar teorias é parte da graça de toda a experiência. E é aqui que o game brilha de verdade. Como eu disse no início, o combate é muito baseado em Dark Souls. As suas ações custam estamina, ataques podem ser combinados em sequência, não tem como cancelar animações uma vez que você se comprometeu com elas, e rolar para esquivar de um ataque te dá milissegundos de invencibilidade. Você que já jogou Dark Souls já entendeu do que eu tô falando. Tudo isso Mortal Shell faz, e faz muito bem. Mas é nas pequenas inovações que tá toda a diferença. A começar pelo sistema de progressão de personagem, que nesse jogo é inexistente. O modelo com atributos, builds e combinações de armas e magias não existe em Mortal Shell. Ao invés disso, nós jogamos com os corpos de guerreiros já mortos, que estão perdidos por Falgrim, e é seu dever encontrá-los. A primeira Shell é Harros, e ele já pode ser encontrado nos poucos segundos iniciais. As Shells têm atributos fixos, e Harros é o mais equilibrado delas. Nele, vida, vigor e determinação não são tão altos, mas não são tão baixos. Cada Shell tem também um conjunto de habilidades passivas que são compráveis na irmã Genessa, uma NPC que age como checkpoints durante a aventura. Essas habilidades são únicas e se especializam cada uma em um aspecto ofensivo e defensivo de determinada Shell. Isso incentiva bastante a experimentação e faz com que o jogador de fato teste cada Shell a fim de encontrar a que melhor se ajusta ao estilo dele. Uma outra inovação de Mortal Shell é a mecânica de solidificação. Em batalha, ao apertar L2 ou LT no Xbox, o personagem vai entrar em um estado sólido como pedra. E isso vai negar completamente o próximo ataque recebido e também fazendo o inimigo ser atordoado por alguns segundos. Isso inclui ataques poderosos de chefes e de inimigos comuns. A solidificação, além de um botão de pânico ou de uma ferramenta defensiva, pode também ser usada na ofensiva, já que é possível solidificar-se durante um ataque, fazendo com que quando o inimigo te acerte, ele seja presenteado com uma cacetada instantânea. Essa mecânica obviamente tem um cooldown de alguns segundos para que não seja abusada e torne o jogador invencível. Ao dominar a solidificação, você vai poder fazer maravilhas com ela durante o combate. E você que está aí assistindo e já jogou Dark Souls deve estar pensando, então a solidificação é o parry de Mortal Shell. E eu digo que você está errado. A solidificação em Mortal Shell serve como um substituto para o escudo. Parry é o parry de Mortal Shell.
ele funciona igual ao de Dark Souls. Se você acertar o timing de um ataque inimigo, um riposte é garantido. Mas é no riposte que também temos algumas diferenças bem legais. Existem 3 tipos de riposte que você adquire durante a aventura. Cada um tem um efeito diferente. O primeiro deles, o que você já começa com ele, é o de cura. Ao acertar o parry e executar o riposte, o personagem é curado em uma porção da vida perdida. Vale lembrar que em Mortal Shell, um aspecto do parry foi melhorado em relação a Dark Souls. Em Dark Souls, você tinha meio que adivinhar qual ataque você poderia dar parry ou não. Já em Mortal Shell, todo ataque que você não pode dar parry é sinalizado com o seu Tarnished Seal, a ferramenta que você usa para dar parry, brilhando em vermelho. Então toda vez que ela brilhar em vermelho, significa que você não pode dar parry no próximo ataque. O parry é importantíssimo, pois não há um item de cura como o Estus Flask em Mortal Shell. Em vez disso, existem itens de cura que podem ser colhidos, como esse cogumelo vermelho, que está literalmente em toda parte do jogo. A cura dele é baixa e bem lenta. Outros itens de cura terão sempre um efeito colateral, como por exemplo, o rato assado cura durante um tempo, mas ao custo de uma barrinha de determinação. E é aí que o sistema de familiaridade entra também, já que o efeito de um item é levemente melhorado quando a familiaridade com ele é alta. Um bom exemplo é o Tarpora, um cogumelo venenoso que quando em baixa familiaridade envenena o personagem, mas quando em alta familiaridade oferece imunidade a veneno durante um curto tempo. Quanto mais um item é usado, mais familiar com ele o personagem vai ficar. Quanto à variedade de armas, algumas pessoas vão ficar um pouco decepcionadas com a quantidade, e ao todo são 4. Mas cada uma tem a sua própria progressão, já que é possível desbloquear 2 poderes únicos para cada uma. Essas armas são adquiridas no início de cada fase, e para consegui-las é necessário derrotar um mini-chefe. Os itens de melhoria de armas são bem escassos em uma primeira jogada, então eu recomendo que você pegue as armas, teste cada uma delas e veja qual é a melhor para o seu estilo. Além das 4 armas principais, há também a Balista Zuka, que eu sinceramente acho a arma mais foda-se que eu já vi em um jogo de videogame. Sério, ela é muito boa. Ela é uma arma à distância com um poder de fogo absurdo. Uma vez que você adquire ela, ela fica disponível para ser usada em qualquer momento, com qualquer uma das shells. E o level design, como eu já mencionei antes, é bastante opressivo para o jogador, não só em questão de estética, mas também em layout. A área central, Fallgreen, é uma floresta com pântanos e cavernas. Há áreas abertas e áreas bastante claustrofóbicas e intencionalmente confusas, para que o jogador fique sempre alerta aos arredores dele e possa se orientar. Há pontos que agem como referência visual, que servirão como a bússola do jogador, já que não existe mapa em Mortal Shell. Já as fases em que nos aventuramos são bem menores e levemente mais lineares. Isso para não fazer com que a gente se sinta num labirinto, mas com certa liberdade para que não seja como uma pista de corrida onde você vai do ponto A até o ponto B. Fallgreen e essas fases são consideravelmente pequenas, mas essa limitação das fases é driblada de uma forma magnífica. E isso vai ser um pequeno spoiler do gameplay. Então se você não quer ouvir, pode avançar para essa parte que está na tela agora. Depois de explorar todos os mapas de uma fase, você vai enfrentar o boss dela. E quando isso acontece, você pega o item que veio buscar, e ao contrário de Dark Souls, onde uma fogueira aparece, você pode voltar ao mapa central com um fast travel, em Mortal Shell, uma densa névoa se instala no mundo, e você terá de fazer todo o caminho de volta até Fallgreen. Quando isso acontece, o posicionamento dos inimigos e o layout da fase mudam levemente, jogando toda a sua noção de navegação pela janela e tornando o backtracking, que seria até então tedioso, um desafio a mais a ser conquistado. E a jornada, que seria realmente curta, tem mais tempo para se desenvolver. Mortal Shell é um jogo bastante limitado. Porém, ter sido feito por um time de veteranos e de designers muito bem capacitados e inteligentes, transforma suas limitações em decisões muito espertas. Incontáveis vezes a gente viu equipes independentes com projetos ambiciosos, de games que iriam durar 50 horas, com inúmeros personagens, cutscenes, mecânicas, mas que nunca conseguiram alcançar suas ambições. Fazer games é muito difícil. E essa dificuldade é 10 vezes maior quando você não tem um estúdio milionário e uma equipe de 200 pessoas para trabalhar nele. É de vital importância ser realista no desenvolvimento de um jogo independente. E ao invés de projetar um jogo com 30 armas diferentes, por que não apenas 4 delas, mas cada uma com suas particularidades?
Ao invés de projetar 20 shells diferentes, vamos fazer apenas 4, mas cada uma é particular e única nos seus próprios méritos. No fim das contas, qualidade é e sempre vai ser mais importante do que quantidade. E é exatamente isso que faz de Mortal Shell um jogo que beira a perfeição. No dia que eu tô gravando esse vídeo, Mortal Shell tá R$ 89,00 na Epic Games Store, mas é sempre possível aproveitar uma promoção ou cupom que a loja sempre dá e pegar ele por bem menos do que isso. E eu, sinceramente, não posso recomendar menos que você compre e jogue essa obra-prima. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal para poder sempre estar acompanhando os novos updates. E se você realmente gostou, considere dar um like e mostrar para os seus amigos, pois isso ajuda bastante essa divulgação. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.